Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula então. Hoje vamos falar sobre operações vendidas, né? Operações que, em geral, são apostando contra o mercado. As operações vendidas geraram um grande fascínio para o pessoal lá em 2008, né? Porque podia surfar aí na onda aí da crise, né? Tudo caindo, desabando, e era possível ganhar dinheiro dessa maneira, né? Mas a operação vendida não é necessariamente apostando contra o mercado, né? Contra o índice ou contra uma determinada ação, né? Na verdade, você pode operar vendido, né, no dólar, né? Então, em geral, quando a Bovespa sobe, o dólar cai. Então, o fato de você operar vendido contra o dólar significa que você está otimista em relação ao real, o que significa que está otimista em relação à economia aqui do nosso país, né, do Brasil. A operação vendida também pode ser combinada com opções, a gente vai ter aulas específicas sobre isso, onde, por exemplo, quando faz delta hedge, você está operando volatilidade, na realidade, mesmo que uma das pontas estejam vendidas. E também tem as operações de long e short, onde você acredita numa correção de uma distorção entre duas ações, ou dois setores, ou dois mercados. Então, por exemplo, você acha que o setor petroquímico está ruim e de mineração está bom, você pode aí entrar vendido na Braskem e entrar comprado na Vale, né? Mas o fato do mercado subir, né, como um todo, não é uma coisa ruim, vai gerar lucro da mesma maneira, você só está isolando o risco de mercado e operando só no risco de setor. Então, nesse caso, esse exemplo que eu dei, e também vai ter uma aula específica sobre esse tipo de operação, significa o quê? Que caso tenha uma outra notícia, né, fora do ramo petroquímico, fora do ramo de mineração, que seja positiva para o mercado, né, por exemplo, elevação da projeção do nosso PIB aqui, a tendência é que as duas ações subam, tanto a Braskem quanto a Vale. Só que porque o setor petroquímico, na sua visão, está ruim e o de mineração está melhor, a tendência é o quê? Que a Vale suba mais do que a Braskem. Então essa operação de long e short vai gerar resultado e você estava vendido. Você estava vendido numa ponta, você estava vendido parcialmente, no exemplo que eu dei, contra a Braskem, e o mercado subiu. Então, vendido não é necessariamente apostar contra o mercado, embora, via de regra, seja esse o objetivo mesmo, tá? Como que é uma operação vendida, né? O que que é isso? Operar vendido, na verdade, o que que é? Você vendeu uma ação, você vendeu uma ação que você não tem. Então, tá lá, você não tem aquela ação, você nunca teve, talvez, aquela ação, mas você acredita que aquela empresa vai cair, né, e vai deteriorar por alguma razão. Também pode ser contra o mercado todo, né, vendido contra o índice. Então, dentro desse ponto de vista, você aluga aquelas ações ou vende a descoberto. Tá? O que seria vender a descoberto? É uma operação onde você vende sem ter e recompra até o fim do dia. Né? Então, só serve para day trade, a venda descoberto de fato. Então, chegou de manhã lá, você acredita que o mercado vai se deteriorar em um determinado momento, seja com base no cenário, seja com base em análise técnica, não importa. E você vende a ação, esperando que caia, ela caindo, você compra. Essa diferença entre a compra e a venda é o seu lucro. A única diferença é que você fez a venda antes de fazer a compra. Inclusive, se você pesquisando aí mais sobre o assunto, você vai descobrir que quando a gente opera vendido e depois faz a compra, a gente prefere chamar de recompra. É um termo errado, né? Mas é bom que determina bem o que você está fazendo, que você não está comprando, você está recomprando porque você estava vendido. Né? Então, é legal para evitar aí uma confusão aí, eventualmente. Tá? As operações vendidas, elas têm um custo adicional, por quê? Porque são, porque são alugadas as ações, então você tem que alugar as ações, exceto no caso da venda descoberto, no caso da venda coberto com locação, é porque você aluga as ações. Então você pega aí grandes fundos como o Prev, eles têm posições enormes aí, de várias ações, principalmente as de primeira linha, só que eles estão por estatuto proibidos aí de especular no mercado. Então, tanto esse cara aí, a Prev, né, esse grande fundo, quanto aquele investidor que está preocupado com longo prazo, comprou ação, mas só daqui a 10, 15 anos ele quer mexer nela, ele pode ter uma rentabilidade adicional. Como? Alugando as ações. Ele aluga as ações para quem está disposto a tomar. Então, esse tomador é o cara que opera vendido. Ou seja, eu acredito que o mercado vai cair, eu alugo a ação, por exemplo, da Prev, alugação da Vale, vendo no mercado,
Aguardo que a ação da Vale caia, supondo que minha posição não seja no day trade, mas realmente um position, né, uma operação de uma semana, duas. A ação caindo, eu compro de volta e devolvo para o prévio. Tá? Isso tem um custo, é claro que tem. No caso de ação de primeira linha é muito barato, tá? Mas tem um custo adicional e também tem uma chamada de margem, né? Essa chamada de margem também varia entre uma ação e outra, né? Posso colocar aqui como via de regra para ação de primeira linha na faixa aí de 20%, né? Então, ou seja, você vendeu 100 mil reais em ações da Vale, você vai ter que deixar na Bovespa 120 mil em garantia. Só que 100 mil você gerou de caixa porque você vendeu. Você vendeu é porque alguém pagou esse dinheiro é seu. Só que a Bovespa vai pedir 20% a mais daquele valor da venda como garantia. É isso porque eles têm uma equação lá, um cálculo de risco com base em estatística, de que é muito raro, né, uma ação 1, 2, 3 dias seguidos ter uma alta significativa, acima de 10%. É extremamente raro mesmo. Ou seja, caso você esteja vendido, você está vendido, a ação sobe, a ação subiu, mudou o preço dela, aumentou a chamada de margem. Aí você tem que estar sempre colocando mais dinheiro para segurar aquela posição. Se a ação subir muito, a chamada de margem subir muito e você não tiver dinheiro para cobrir a chamada de margem, você é obrigado a desmontar aquela posição vendida e realizar realmente um prejuízo. O que é bom, isso aí protege o sistema, né? Porque se você ficar solvente aí, né, você não vai ter condições de pagar e também protege você, investidor, né, de uma alta aí espetacular nas ações, o que é raro, mas pode acontecer, né? Ninguém sabe nada. É claro que quando a gente fala de ações de primeira linha, é muito difícil você pensar numa alta aí, imagina 30, 40%, né? Realmente seria uma coisa muito rara e fenomenal, né? Mas pode acontecer. O problema é que isso acaba levando a um mito aí, né? A uma ideia exagerada e bastante errada de que quando você opera comprado, o seu risco é do valor da operação. Então, você entrou lá 100 mil em ações da Vale, mesmo que ela caia para 1 centavo, né? Você perdeu no máximo 100 mil. E que quando a gente opera vendido, o nosso risco é infinito, né? Teoricamente infinito ou virtualmente infinito. Por quê? Porque nada impede que as ações da Vale saiam aí de 27, 28 e vão parar nos R$ 300, né? Por que não? Só que, antes disso acontecer, você deve gerenciar seu risco e ser estopado. E antes disso acontecer, a própria Bovespa nem vai permitir que você carregue essa posição, né? Uma situação um pouco diferente seria se você entrar vendido numa ação aí de terceira linha, aí, uma small cap, aí, algum mico, né? Por exemplo, já não é tão surpreendente você ver uma ação como a da Estrela, da Cobrasma, subir aí 50, 70, 100% em um dia, né? Não seria nenhuma surpresa, né? Então, operar vendido também merece uma avaliação em relação ao que você está operando. De preferência, é melhor as ações de primeira linha, primeiro porque a taxa é melhor, e segundo, porque você vai ter liquidez lá no mercado de locação, né? Então você pode ter uma dificuldade em relação às ações de terceira linha, porque há poucas ofertas e as ofertas que tem realmente são muito caras, né? Então não vai operar vendido aí contra a ação da Tectoy, né? Porque aí você está de brincadeira, né? Seu risco realmente é gigantesco. Mas como que funcionam essas taxas, né? Onde eu acho essas taxas? Como que é isso? Tá? Essas informações a corretora te dá. Eu vou te mostrar aqui para você saber a fonte, né? Onde que é a fonte dessa informação, né? De onde a corretora tira isso. Então você tem aqui o site da Bovespa. Então vamos lá, serviços. Serviços o que? Aluguel de ativos. Opa, que legal. Tem toda uma explicação aqui de como que funciona, né? Nada demais. Aluguéis registrados. Vou operar vendido contra quem? Vamos supor, contra a Vale? Pode ser, Vale. Buscar. Aí tem aqui, né? Então tem aqui a taxa negociada nos últimos 15 dias, nos últimos 3 dias e no último dia útil, né? O que você tem que olhar é sempre a taxa média, né? Então você vê que tem uma diferença entre a taxa que o doador vai receber por ter alugado as ações e a taxa que o tomador paga, né? Isso está embutido aí a comissão da corretora e também você tem aí 0,5% de taxa de registro. Tudo isso ao ano. Então acaba sendo muito barato, né? No caso da Vale, se você quer alugar as ações dela, você vai pagar, por exemplo, aqui pegando o último dia, né, na média aqui 0,19 mais
não, para o tomador 0,25, me perdoe, 0,25 mais 0,5% ao ano, né? Então 0,65% ao ano, né? O que para uma operação de curto prazo, aí, uma operação de um mês, é realmente insignificante, né? A ação, muitas vezes, quase todo dia, varia bem mais do que isso. Então pode ser bem interessante. Inclusive, no caso da OGX, né, teve um problemão aí antes da bancarrota dela, porque tem um número máximo, né, tem um limite de que pode ter em ações vendidas, né, disponíveis para aluguel e vendidas no mercado. Né, isso para evitar também um colapso, aí, né, uma distorção exagerada na cotação das ações. Só que a Bovespa se viu realmente forçada, né, implicada a aumentar o volume máximo permitido para operações vendidas, né, para alocação de ações. Né, o que levou aí realmente ajudou, pelo menos, a OGX a sair lá da casa de 2, 3 reais e chegar aos 17 centavos ou 14 centavos na mínima, né, no fundo dela. Né? Mas então, quer dizer, o fato da OGX ter caído, ter entrado em bancarrota, foi uma coisa ruim para alguns, né? Para quem sabe operar vendido, para quem quer operar vendido, para quem entende operar vendido, é bem interessante. Aí deu para fazer fortunas aí num prazo realmente curtíssimo, né? Inclusive, isso é outra característica da operação vendida. Eu particularmente gosto muito desse tipo de operação, porque o mercado, né, como eu já até citei aqui, né, sobe de escada e cai de elevador. Né? Então, quando você opera vendido e o mercado está realmente em queda, é muito mais fácil. O mercado cai com uma violência muito grande, você acaba realizando um lucro que operando comprado demoraria mais. Né? E a história confirma isso. Você pega a crise de 2008, durou 4 meses para a deterioração dos valores das ações e passou 2009 inteiro para recuperar o valor que tinha antes da crise, chegando muito próximo de realmente ficar no zero a zero. Então, 4 meses para quem opera vendido foi o mesmo lucro para quem operou 2009 comprado, 2009 inteiro. Então, eu vou operar vendido. Então, eu quero operar vendido. Mas como que eu faço isso? Então, realmente, com base no cenário, com base ou em análise técnica, com base até em análise fundamentalista, tá? A gente tem também essa ideia, né, muito divulgada no mercado, se você pesquisar na internet, é isso que você vai ver, que análise fundamentalista, operação de longo prazo, é necessariamente você comprar uma ação, garimpar uma ação boa, uma empresa sólida, uma empresa que dá lucro, e, e adquirir as ações dela e ficar com ela por um longo período, aí 10, 15, 20 anos, apostando que o retorno que você vai ter, seja na forma de dividendos, de juros sobre capital próprio e da valorização da ação, vai ser vantajoso. Mas nada impede, né? Não vejo nada que desabone essa ideia de você operar no longo prazo, do ponto de vista fundamentalista, vendido. Né? Então, eu pego empresas ruins, né? Empresas que eu não acredito que vão se dar bem, que vão durar muito, e entro vendido. Vendido o quê? A longo prazo. Eu pego lá uma ação que já está em bancarrota, ou que está na iminência de uma bancarrota, e entro vendido. Aí espero, né, em longo prazo, porque os fundamentos dela são ruins, que ela caia. Alguns vão dizer, pô, mas isso é errado, né? Isso é imoral. Tá? Na bolsa realmente é um pouco difícil você ser moral, né? Na bolsa você tem que ser um pouco niilista mesmo, né? Deixa lá o seu livro lá do Dostoiévski lá, do Max Stirner lá na sua mesa lá e segue aquilo, né? Aqui a gente está para ganhar dinheiro, né? Não para fazer juízo de valor. Né? Então não. Então vamos supor aqui que eu vou operar vendido e vou operar contra o quê? Vou operar contra o mercado de alimentos, por exemplo. Eu acho que o mercado de alimentos, né, na minha suposição, vai ter um comportamento ruim, deve ter uma queda aí do ponto de vista de curto prazo. Então vamos pegar o que a gente tem aqui. Por exemplo, vou operar contra JBS. JBS. Vamos ver qual que é a taxa que estou negociando a JBS. Então tá aqui, JBS aqui, ó. Na média aqui para o tomador, 0,87, uma taxa boa, né? Mesmo contando com 0,5% que a Bovespa vai me cobrar ao ano, 0,87 ao ano, também é uma taxa interessante. Então, né, JBS, quem que é JBS? JBS aí, eu posso até passar a palavra aí para o Tony Ramos, né? É Friboi. JBS é Friboi.
Então, tive até o carinho aí convosco aí de usar dessa vez o home broker mesmo e não a plataforma operacional, né? Isso para não correr o risco de viciar seus olhos naquilo que eu estou mostrando, operando só naquela tela, né? Então, estou no home broker, que é bem parecido aí também para todas as corretoras, e é legal. É legal porque você acessa de qualquer site, você não precisa necessariamente abaixar o programa no computador. Então, clica aqui e insira o código do ativo. Opa, tá aqui. Friboi, JBR, SS3. Ordinário da Friboi. Vamos pegar mais uma. Pode ser o quê? Cosan? Vamos ver Cosan. Vamos ver qual que é a taxa da Cosan. Buscar. Cosan. Tá aqui. A Cosan aí é forte aí no ramo de alimentício, de energia, né? Eles trabalham, né? Processam cana-de-açúcar, então eles vendem etanol, mas também são líderes aí na venda do açúcar União e do açúcar da Barra, né? A Cosan é uma empresa realmente muito grande, aí, bem interessante. Então, Cosan 3, vamos lá. Então, esse ativo, Cosan, opa, Cosan 3. Vamos pensar em mais alguma? Também de carnes? Pode ser de carnes, aí também trabalham com aves, aí, uma série de coisas. Marfrig. Marfrig é uma empresa que está bem problemática, né? Ele se enquadra bem naquele exemplo que eu dei de uma possível operação de longo prazo vendida, né? A empresa, nos últimos 12 meses, está acumulando prejuízos e está sofrendo uma concorrência muito forte, aí está perdendo mercado, tá com problemas. Mas tudo bem, não tem importância. Tanto que a taxa para locação está enorme, aqui ó, 12,29, quase 12,3% ao ano. Já é uma taxa bem alta, aí acima até da renda fixa, né? Então tá caro operar Marfrig. Isso acaba comprovando que o que eu falei, né? Muita gente concorda, né? Muita gente está concordando, né? Mas tudo bem, por exemplo, aqui também serve. E fazendo as continhas de quanto você espera que eventualmente a Marfrig caia, mesmo com essa taxa alta, não tem problema. A ação oscila bastante, você consegue tirar isso. Tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser analisado. Nos módulos específicos que teremos de imersão, a gente vai falar só sobre esse tipo de operação, ou só sobre opções, ou só sobre operações de long e short, e você vai poder ter uma ideia melhor de como isso se dá realmente na prática, como que você calcula, como que se ajusta e como que, em especial, você vai gerenciar o risco de uma operação desse tipo. Então, a Marfrig, opa, clique aqui, MRFG 3, também tudo ordinária. Então tá aqui, já está até caindo a Marfrig. Então vamos vender, né? Vamos vender. Antes de vender, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo ali, custódia, né? Não há custódia de Bovespa. Então não tenho nada. Então eu não tenho ações da Friboi, não tenho. Eu vou vender. Então clico aqui vender, né? Vender, já está escrito aqui, JBSS, quantidade. Vender 10 mil ações? É muito? Não sei. Vamos lá. Válida hoje. Não precisa ser escondida não. Vou até salvar a assinatura aqui para ficar mais fácil. O preço, não, eu não quero que execute, então vou colocar 9,20. Enviar ordem? Ok, tudo certo, envia. Ordem enviada. Aí você está vendo aparecendo lá em cima ali. Então, ativo, quantidade de abertura, primeiro termo, quantidade executada, último a 8,90. Essa tela aqui aparece bem. Então, você tem aqui JBSS, preço 9,20, quantidade inicial 10 mil, quantidade disponível 10 mil, validade até hoje, status registrada na bolsa. Então, eu estou realmente vendendo posições que eu não tenho, né? E se pegar, pode ser bem interessante aí, no caso da operação vendida. Abaixo aqui, eu vou pedir que você ignore essa operação aqui na Vale H51. É só a ponta comprada aí, residual de uma trava de baixa que eu fiz nas opções. E eu estou esperando realmente dar pó ou vender aí a qualquer preço. Não tem importância, o lucro já foi na ponta vendida mesmo, porque é uma trava de baixa no módulo de opções. Vocês vão entender bem qual que é a dinâmica dessa operação. Cosan, então vou vender Cosan também. Quero vender tudo, hoje eu estou vendendo tudo. Cosan, vou vender mais 5 mil, tá bom para Cosan? Preço, R$38. Opa, R$38 na Cosan. A assinatura minha já tá gravada. Enviar ordem, tá tudo certo. Manda bala.
Tá ali em cima, né? COSAN, CSAN3, tipo de ordem venda, o preço que eu quero, a quantidade que eu quero, validade registrada na bolsa. Faltou uma, a Marfrig. Vamos vender Marfrig também. Quantos? Vendei 20 mil em Marfrig, 20 mil ações da Marfrig. A quanto? Quero vender a R$8. Quero vender caro, quero vender bem. Mesma coisa, enviar ordem. Pendente registrada na bolsa. Ok. Então é isso. Isso é basicamente o que é montar uma operação vendida, né? Os setups de entrada, tanto para operação comprada como operação vendida, podem ser diversos, né? Você pode surfar na onda de uma crise, né? Ser uma operação realmente baseada no cenário, mas você pode usar setups de gráficos mesmo, técnicos, né? Uma quebra de tendência, né? A ação tende realmente a sofrer uma alta e depois corrigir, né? Essa volatilidade, porque quem comprou anteriormente tem uma tendência maior a vender. Tem uma tendência maior por quê? Porque está no lucro. Então você pega essa quebra de tendência, os gráficos acabam auxiliando muito nesse sentido, que te dão um setup de entrada gráfico e você vende, né? Ou também na situação de você fazer uma operação de volatilidade ou uma operação de correção de distorção de long e short. Ou quando você tem uma visão diferenciada entre um mercado e outro, como o exemplo que eu dei, né? Onde você acredita que petroquímicas vão mal e que a mineração deve ir bem, né? Aqui no Brasil. A operação medida é só isso, tá? E não nada além disso. Você vê que não tem nenhuma complexidade em fazê-la, tá? Caso eu execute essas ordens que eu coloquei aqui, vai gerar uma chamada de margem, então eu tenho que ter 20%, né, em média, para cada ação há uma chamada de margem específica. A corretora te fornece esses valores, bem como o site da Bovespa, e você define, né, quanto você quer entrar e quanto você pode entrar. E independente da chamada de margem da Bovespa, é muito importante você gerenciar o seu risco, né? E sempre, 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 sempre. Você nunca pode ter um stop, né, uma perda aceitável, né, maior do que o risco que você planeja, que você projeta obter com aquela operação, né? Mas a operação vendida é uma alternativa, principalmente em mercados quedistas e mercados mais duros, né, mais difíceis, onde você não precisa ficar simplesmente olhando as suas posições se deteriorarem. Tem até uma situação bem interessante que você pode fazer o quê? Você tem uma determinada ação, ela está se deteriorando. E o mercado está realmente quedista, tem notícias ruins que acabam embasando essa queda que está ocorrendo. Você pode vender barato e entrar vendido, virar a mão mesmo, para comprar mais barato. Então você vai estar comprado, você vende o que você comprou, entra vendido, ela caindo mais, você compra, recompra, né, na verdade, o que você vendeu e compra novamente. Então é uma forma de você não participar da queda que ocorreu, sem deixar de manter as posições em sua custódia, né? Ah, mas em caso a ação suba, aí você pode fazer posições de delta hedge, né? Onde vai ter um módulo, uma aula específica para explicar como que é feito isso. Mas é tudo muito simples, muito interessante. E o que eu falo ao pessoal é não ter esse preconceito, tá? Ah, é operação vendida, é uma operação complicada, risco infinito, tá? Esquece isso, isso aí é bobagem. É nada mais, nada menos do que, em vez de comprar, vender, né? Eu acredito que isso seja tudo, pessoal. Muito obrigado, né, por estar aqui conosco. E agora, chegando nesse ponto, já está chegando perto aí da hora de você definir aí o seu perfil de investidor, né? Como você quer operar, né? Sabendo ainda que tem essa flexibilidade de não só comprar, mas também vender, né? E pode até fazer os dois simultaneamente, de definir seu perfil, né? Na outra aula acho que a gente vai te auxiliar muito nesse sentido, para você já começar a digitar os rumos dessa sua carreira aí no mercado financeiro. Tá joia? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula.